10h20. Olha, a Conferência do Clima das Nações Unidas, a famosa COP30, vai acontecer pela primeira vez no Brasil, e justamente na Amazônia, em Belém do Pará. O evento, que ocorre em novembro, reúne lideranças mundiais para discutir o futuro do planeta diante das mudanças climáticas. E para entender melhor o que está em jogo e qual o papel do Brasil nesse debate, nós conversamos com a advogada aqui no estúdio, a Luciana Ritti Salomone, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela UFPR e membro da Rede Latino-Americana La Clima. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, João. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo hoje. Vamos lá, o que é essa COP30? Por que é um evento tão importante? E o fato do Brasil poder sediar pela primeira vez? Bom, a COP30 é a principal convenção decisória sobre questões climáticas. Ela é muito relevante porque o mundo inteiro sente as pressões e as consequências desse aquecimento climático que está cada vez mais palpável no nosso cotidiano, aqui em Curitiba, inclusive, né? Então, ela ganha uma projeção cada vez maior. Esse ano vai ser no Brasil, mas a cada vez mais a sociedade civil vem fazendo parte das COPs, além dos governos e da iniciativa privada. Há uma estimativa de que 40 mil pessoas compareçam na COP30 este ano. Inclusive já há todo um preparativo, né? A questão com relação à obra, a estrutura que vai ser erguida para poder receber os líderes de estados e de que maneira também o Brasil, né, vai representar muito bem o fato de ser o anfitrião desse evento tão importante, a COP30. Nessa edição, há algo de inovador que se espera ou qual discussão deve acabar concentrando o debate com relação à conferência? Ou são vários os aspectos que devem ser trazidos, né? Isso, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos debates, muitos assuntos. De inovador, em primeiro lugar, é a primeira vez que a COP30 vai ser realizada na maior floresta tropical do mundo, né? No bioma amazônico. Então, isso já é muito inovador. Em relação aos debates, sempre durante as COPs, é natural que o país que recebe, elas acontecem anualmente em continentes alternados. Naturalmente, o país que recebe se torna protagonista e traz os seus assuntos à baila. Esse ano, aqui no Brasil, é muito esperado que se debata a questão do desmatamento, para além das questões relacionadas a carbono e, claro, transição energética. Uhum. A meta é muito clara, né? Avançar na implementação do Acordo de Paris, que busca reduzir, aliás, conter o aquecimento global. Só que em tempos de Donald Trump, tudo é possível, né? Inclusive, já houve até oficialização por parte dos Estados Unidos que deixam o Acordo de Paris. De que maneira entender esse contexto como também importante e que acende o debate, né? Traz os olhos para essa COP aqui no Brasil e reforça o compromisso do nosso país também em levar a sério tudo que está sendo debatido e discutido lá. Não é apenas ser cicerones, né, anfitriões, um espaço de realização do evento, mas também nos coloca como responsáveis por pensar na continuidade e no futuro do planeta, né, doutora? Sim, é um espaço de protagonismo. Eu vou responder a tua pergunta, mas eu vou fazer um adendo que se relaciona com a pergunta que você me fez, que quanto à pergunta passada, que o que tem de marcante nessa COP também é o prazo para os países apresentarem suas novas NDCs, né? Que são as declarações que os países fazem e são renovadas a cada 5 anos sobre como estão lidando com o aquecimento climático. O Trump, logo que assumiu, uma das primeiras medidas dele foi retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, mas vários outros grandes atores na esfera internacional vão participar e vão fazer suas NDCs, apresentarão suas metas ainda mais ousadas. Estou falando de China, Rússia, a expectativa é essa.
O cenário geopolítico, ele é sensível, né? Claro que os Estados Unidos têm um papel importantíssimo nesse debate. Por outro lado, as questões climáticas, como eu disse há pouco, elas já estão inseridas no nosso cotidiano e elas já são sentidas por todos. Claro que em diferentes medidas, mas são sentidas por todos. Colocar o clima no foco da economia é um paradigma muito contemporâneo, né? Ver o aquecimento climático de uma forma apolítica, porque não se trata de uma bandeira política, mas de uma forma contemporânea de viver, é uma tendência que não tem como voltar atrás. Ela é necessária, então, independentemente dos Estados Unidos, isso vai ser fortalecido. Inclusive, em relação à política do Trump, eu acredito particularmente que isso tem um efeito ricochete. Então, acho que muitas das atitudes que ele está anunciando agora, no futuro, vão ser usadas como exemplo sobre algo que não funcionou. E algo que não deu certo, que não deveria ter sido feito à época, né? E até mesmo os próximos governantes vão ter que correr atrás do prejuízo, né? Digamos assim. Exatamente. O aquecimento climático está aumentando, né? Hoje em dia a gente fala em emergência climática. E esse é um dado científico e um dado de vida que o Trump não tem como refutar. Doutora, quais os protocolos, os compromissos, né? O que deve sair de efeito prático dessa COP30? Ela está prevista para acontecer, aliás, vai acontecer em novembro. Ainda tem um tempo, aliás, estamos a 200 dias, né, da realização da COP. De que maneira a gente consegue se organizar ou imaginar para o futuro? A COP vai ser realizada depois. O que sai disso na prática? Bom, imediatamente, o principal tema da COP é o financiamento climático, porque afinal fazer a transição energética, né, acabar com os combustíveis fósseis ou reduzi-los, tem um custo estimado em 1,3 trilhões de dólares americanos. Então é um custo alto e que deve ser arcado pelos países desenvolvidos em prol dos países em desenvolvimento, conforme listado no próprio Acordo de Paris. Localmente, o Brasil é um país em desenvolvimento, então essa questão do financiamento climático e de tantos outros financiamentos vai ganhar grande parte da discussão. Dinheiro é o problema hoje ou não? Já que envolve uma cifra tão significativa. Sim. E aí vem a pergunta, né, que os Estados Unidos se retirando do Acordo de Paris, quem que vai arcar com a conta deles? Então, dinheiro, sim, é uma questão importante, mas tem muitos estudiosos, pesquisadores, empresários no mundo inteiro debruçados sobre novas formas de financiamento ou de como arcar com esse custo sem que seja um financiamento direto, né? Existem uma infinidade de possibilidades ainda não conhecidas, inclusive, porque é uma temática nova, né? Como é que o Brasil pode se valer desse momento, dessa discussão, por ser um país em desenvolvimento, para se posicionar como essa liderança, ainda mais chamando a atenção de outras potências ou de investidores, para que a gente saia na frente, né? Bom, o Brasil já tem um protagonismo dentro da América Latina, isso é bastante interessante para nós. Além disso, somos muito ricos em biodiversidade, em recursos naturais, né, em biomas e estamos falando agora da maior floresta tropical do mundo. Mas cabe ao Brasil dar o exemplo, né? Seremos vitrine agora. Então, precisamos ressaltar o que temos feito em prol dessa adaptação e mitigação à crise climática
E essa é uma corrida, para além de receber bem quem está vindo para cá, né? Quem está vindo para o evento que estamos organizando. Então, dados sobre desmatamento, recentemente saiu uma lei sobre mercado de carbono, é uma iniciativa que demonstra uma intenção de progredir no tema, né? Então, são esses, basicamente, são essas camadas que a gente tem que destacar. É uma discussão que às vezes está muito longe, né, da realidade de muitas pessoas, no dia a dia que se imaginam, ou estão consumidas pela rotina, pelo hábito, por estarem presas no trânsito, etc. Mas é importante o envolvimento de cada um, até para acompanhar as discussões, de que maneira aquilo que está sendo discutido, né, está sendo debatido e vai ser debatido lá em Belém, isso vai trazer benefícios práticos, talvez não para essa geração, ou já para essa geração, mas para as próximas. Ou seja, é importante também as pessoas estarem atentas e vigilantes sobre o que está acontecendo e vai estar previsto para novembro desse ano, né, doutora? Isso. Muito boa a tua observação, João. Exatamente. O que acontece é que esses debates sobre aquecimento climático, eles são muito complexos. Por isso também que são normalmente interdisciplinares, né? Tem pessoas de várias áreas debatendo, porque estamos falando de valores de carbono e de questões que não fazem parte do nosso cotidiano. Mas o que é decidido nas COPs se desdobra em questões práticas para todos. Então, por mais que as pessoas se percebam distantes do debate, elas ficam muito próximas. O que é decidido nas COPs se desdobra depois em legislação interna, leis, normas, regulamentos, que claro que tem aplicação prática no nosso cotidiano, mas também no comportamento das empresas. Então, até em relação a consumo, a COP tem uma grande importância. Por isso mesmo que eu dizia que não só os governos, né, os representantes das nações que fazem parte do Acordo de Paris, mas também a sociedade civil, as empresas e tantas outras, as entidades do agronegócio e tantas outras pessoas se fazem presentes na COP. Eu preciso até fazer uma pequena observação, que tem uma questão dentro do Brasil que também que é uma questão sensível, que também já está sendo bastante falada em relação à COP, que é a participação das populações tradicionais, né? Então, no caso dos povos indígenas? Exatamente. Povos indígenas, movimento negro e tantos outros que temos aqui no Brasil, né? A comunidade, as comunidades indígenas já estão reivindicando uma maior participação. Já tem pesquisas no sentido de que eles contribuem muito para a conservação das florestas, e o Brasil tem essa questão do desmatamento como uma questão bem sensível, e também eles são guardiões de saberes ancestrais, né? Eles vêm lidando com a floresta e com os ecossistemas, o meio ambiente, com a natureza há muitos e muitos anos. E esses saberes têm cada vez vindo mais à tona, também como medidas possíveis de adaptação e mitigação à crise climática. A senhora comentou muito bem a questão da transparência com relação a dados de desmatamento, etc., porque a gente fala do Brasil, né? Uma das principais potências e, aliás, é um dos países que tem maior área verde, né? Quando se fala em Mata Atlântica, e a questão da Amazônia interessa também a outras potências, a outros países, né? Não é de hoje, várias revistas à época falaram que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Então, a importância sobre a preservação, inclusive, da nossa Amazônia. E sobre esse aspecto, o que eu pergunto também é com relação à expectativa dos demais países sobre a preservação da Amazônia nesse contexto. Todo mundo vem para cá no Brasil e fala, ó, vocês estão fazendo a lição de casa, estão diminuindo o desmatamento, o que a gente também tem conseguido fazer pode ser colocado em discussão, em debate também aqui durante essa COP, né? Sim, é um momento de extrema relevância para nós brasileiros. Como eu disse antes, é uma vitrine
pode ser um divisor de águas nesse protagonismo que o Brasil almeja em relação ao debate socioambiental mundial. A gente está conversando com a doutora Luciana Ricci Salomone, que é advogada, ela é mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela UFPR e membro da Rede Latino-Americana La Clima. Doutora, para encerrar, a mensagem que a senhora deixa com relação a essa COP30, muita coisa está em jogo, né? A mensagem é muito clara e o Brasil agora sendo protagonista para isso. Sobre a participação das pessoas também nesse contexto, observando às vezes atitudes simples, né? Mas é a partir da atitude de cada um que a gente vai ter um ganho coletivo. Sim, com certeza. Esse é um assunto de todos. A COP30 ela está um pouco inacessível, inclusive por questões econômicas, né? Então tá muito caro ir para Belém, tem uma questão de infraestrutura bem sensível lá. Inclusive as delegações estrangeiras estão sendo reduzidas para vir para cá, para o Brasil, né? Para ir para Belém do Pará. Mas o acompanhamento pode ser feito pelas redes sociais, pela internet, no site do governo você tem acesso a muitas informações. Estão sendo feitas reuniões em paralelo até que aconteça a COP. Teve uma bem relevante agora, uma cúpula em homenagem ao Dia da Terra, foi feita uma reunião bem relevante. Então, é importante que todo mundo participe desse debate, que é um debate de todos. Essa é uma questão de acesso democrático, inclusive. É importante saber, claro que nem todo mundo vai saber com afinco essas questões que, como eu já disse, são bastante complexas, de captação de carbono, de metodologia, de medição de aquecimento, né, do aquecimento climático nos países, mas tem muitas questões que são, claro, todas são pertinentes, mas muitas delas estão acessíveis ao público que não é especializado e que deve estar atento a isso, porque, como eu disse antes, vai ter vários desdobramentos ao longo dos próximos anos, né? A partir do que acontecerá agora. Do que deve sair de lá. Sim. Doutora Luciana Ricci Salomone, advogada, batendo um papo conosco aqui no Pan News Curitiba sobre a COP30, que acontece em novembro. Então, estamos na contagem regressiva. Faltam 200 dias para o início da Conferência do Clima das Nações Unidas. Doutora Luciana, obrigado pelo papo. Muito obrigada, João. Foi um prazer participar. Obrigado. Portas sempre abertas. Seguimos com o Pan News Curitiba, agora 10h31.